Glória a Deus, aleluia. Estamos mais uma vez iniciando o nosso momento de oração. É um culto no qual eu e você oferecemos a Deus. É um culto objetivo, um culto que tem um direcionamento específico voltado para o propósito da oração. E sendo ele já voltado no propósito da oração, que você já se coloque nesse espírito de gratidão, que você se coloque no espírito da oração, da súplica, que você se coloque no espírito da adoração, mas o importante é deixar que Deus, o autor das nossas vidas, seja o centro, que ele seja exaltado para todo sempre. A palavra de Deus no Salmo 75 fala: graças te rendamos, ó Deus, graças te rendamos e invocamos o seu nome e declaramos as suas maravilhas. Declaramos as suas maravilhas. Essa noite é um convite. É um convite que é feito para mim, é um convite que é feito para você, onde a palavra de Deus nos convida a exaltarmos esse Senhor, que é o Deus, que é o Senhor, que é o nosso poderoso Senhor e Salvador, é o nosso Deus, é o juiz. Esse é o nosso Senhor, porque o Salmo 75, ele fala que ao mestre das músicas, ao mestre do canto, segundo a melodia. Ou seja, é um salmo que, na verdade, ele deveria ser cantado, salmodiado, mas o importante é a letra no qual está inserida aqui, que nós acabamos de ver, que diz: graças te rendamos, ó Deus. Feche os seus olhos, vamos ter uma palavra de oração e em seguida nós faremos a leitura da palavra de Deus, ter uma breve reflexão, mas o importante, o fundamental, o essencial, que é a oração. Senhor Deus, obrigado por mais um dia de vida. Esse dia nós separamos exclusivamente para orar ao Senhor, para te pedir perdão, para pedir para que o Senhor fale aos nossos corações, que sejamos invadidos, impactados, tomados pela sua graça, pela sua misericórdia, que sejamos nós tomados pelo seu poder, ó Deus, encha-nos da sua bondade, misericórdia, Pai amado, encha-nos de ti, pois teu é o poder e a glória para todo sempre. Amém. E já dando continuidade então, querido irmão e querida irmã, eu te convido a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 77 e vamos ler 4 versículos a partir do primeiro. Elevo a Deus a minha voz e clamo, elevo a Deus a minha voz, para que me atenda. No dia da minha angústia, procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Não me deixes pregar os olhos. Tão perturbado estou que nem posso falar. Amém. Queridos, às vezes a palavra do Senhor, escrita há tanto tempo atrás, nos faz refletir como se ela tivesse sido escrita nos tempos atuais. E isso tão é verdade que no período em que nós estamos vivendo, essa fase da vida que nós estamos vivenciando, que às vezes nos faz repensar alguns aspectos das nossas vidas no seguinte contexto: estamos parcialmente isolados, estamos teoricamente afastados uns dos outros, onde o contato físico é praticamente zero, onde o contato humano é praticamente zero, na questão de um abraço, na questão de um aperto de mão, e isso tudo faz com que nós vamos nos sentindo isolados. E esse processo do isolamento faz com que nós também fiquemos com, não um processo de solitude, porque o processo de solitude, em alguns aspectos, em alguns momentos da vida, ele é até saudável. Mas o que não é saudável é sentirmos, através desse distanciamento, desse isolamento, a solidão. E muitas vezes a solidão ela vem acompanhado de outros sentimentos de incertezas, outro sentimento no que diz respeito a dúvidas do que nós temos feito, do que nós fizemos e do que nós faremos, a postura que nós temos ou a postura que nós deveríamos ter, e isso faz com que a gente faça pensar. E nesse muito pensar, a gente acaba conseguindo
conquistar coisas destrutivas. E isso é negativo. Isso é uma ação negativa, porque a gente consegue valorizar muito mais os nossos defeitos, a gente consegue valorizar muito mais as nossas imperfeições do que os nossos avanços, do que as nossas qualidades, do que os nossos pontos positivos. Sobressaem, ao contrário, os negativos. E quando eu li esse salmo, eu pude perceber que Deus ele continua falando com a gente. Por isso que quando eu digo que o texto ele se faz atual, é justamente nessa questão. Sabe por quê, queridos? Às vezes a gente ora e parece que nós não somos ouvidos. Às vezes nós levantamos as mãos e parece que nós não conseguimos encontrar o socorro. E isso é preocupante, sabe por quê? Isso pode ser uma característica do excesso de solidão, pelo fato de não conseguirmos mais um abraço de uma pessoa amada, querida, de um amigo que tão é relevante para as nossas vidas, de um parente distante ou de uma mãe que está doente ou é idosa e não pode ter esse contato tão frequente. E isso faz com que eu e você desperte em nós algo que não é muito saudável. E não sendo saudável, consequentemente, faz com que a gente adquira também dúvidas. Será que Deus tem me ouvido? Será que Deus tem falado comigo e eu não tenho percebido? Aonde está Deus em meio a tudo isso? E esse texto que nós acabamos de ler, o salmista, ele deixa claro as grandezas da obra de Deus e a misericórdia dele, porque ele clama, ele busca, porque ele vai atrás, porque ele diz assim: eu ergo a minha voz a Deus, eu reafirmo, eu ergo a minha voz ao Senhor, para que ele, o autor, me atenda, ou seja, para que ele me escute, para que ele me dê amparo, para que ele me dê solução para muitas coisas da vida. E o versículo 2 ele continua: no dia da minha angústia. E essa é uma das características também decorrente da solidão. A angústia, a ansiedade, a preocupação excessiva, a ausência do sono, né? A insônia, ela acaba sendo companheira de muitas pessoas e por um longo período muitas vezes. E o salmista, ele continua falando assim: eu procuro ao Senhor, na onde? No dia da minha angústia, no dia da minha solidão, no dia da tribulação. Eu busco ao Senhor. Ergo as minhas mãos durante a noite e elas não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Como eu disse, talvez em decorrência desse sentimento tão autodestrutivo, a insônia acaba sendo uma consequência. E o salmista ele fala que durante a noite ele ergue as mãos. Ele ergue não só a voz, mas ele ergue as mãos, sabendo que é do alto que vem o socorro dele, sabendo que a esperança dele, que a salvação, que o remédio dele vem do alto, vem do Senhor. E ele não termina simplesmente, ou não tão simples assim, mas de um ato de ponto final. Ele não termina, ele continua dizendo: lembro-me de Deus e passo a gemer, medito e me desfalece o espírito. Então, querido irmão e querida irmã, no momento da tribulação, no momento da sua angústia, no momento das suas incertezas, busque ao Senhor, seja no período da manhã, no período da tarde, à noite ou de madrugada. Seja você um adorador 24 horas. Seja você, mesmo que esteja você num processo de tristeza, esteja você num processo de solidão, mas busque a Deus. Ore ao Senhor. Peça para que Ele aquiete o seu coração. Queridos, a gente precisa entender que esse tempo, ele é um período determinado. E esse período determinado que nós somos e fomos colocados à prova, nós temos que resistir, nós temos que ser forte, nós não podemos deixar que a solidão roube a nossa alegria. Nós não podemos deixar
que a solidão roube o nosso espírito. Nós não podemos deixar que a solidão acarrete em nós outros sentimentos negativos e destrutivos e corrosivos. Como eu disse antes, a ansiedade, a depressão, outras características de revolta, raiva, a ira e as consequências e os desdobramentos que esses sentimentos podem prover e refletir em nós e na vida de quem nós amamos que estão próximos de nós. Não permita, é um período e vai passar. Principalmente, nós somos capazes de enfrentar esse período, esse tempo, quando nós clamamos ao Senhor, quando nós olhamos o Senhor, assim como o salmista olhou, e ele diz: eu lembro-me do Senhor, lembro-me de Deus e passo a gemer. Ou seja, eu passo a suplicar, eu passo a então com os gemidos inexprimíveis clamar a esse Deus, se necessário for, eu grito, eu clamo, eu choro, mas o importante é buscar e saber que Ele pode sanar também as nossas dores, sanar também esse sentimento de solidão. E o 4, e foi o último versículo que nós lemos nessa noite: não me deixes pregar os olhos, tão perturbado estou, que nem posso falar. Vocês conseguem enxergar a angústia desse salmista? A angústia, o relatado aqui, que ele nem consegue falar. Quantos de nós também nos encontramos nessa situação? De, às vezes, querer chegar a Deus e não ter forças para falar, ou faltar palavras, porque os nossos sentimentos acabam sendo subtraídos, os nossos sentimentos acabam sendo abafados, camuflados, amontoados, por causa justamente da sensação de tristeza consequente da solidão, a tristeza, a angústia, preocupação, ansiedade, tantas características, né, meus irmãos, que somos nós assolados hoje, que estamos sujeitos a isso. Queridos, não permita que a solidão tire sua paz. Não permita que a tristeza roube de você o que Deus tem para você. Faça como o salmista fez. Olhe para o Senhor, olhe para os céus, erga suas mãos e clame a Ele. E clame ao Senhor, que Ele é suficiente para ouvir a sua oração. Amém? Feche os seus olhos. Vamos estar orando pelos pedidos que você tem aí. Vamos estar orando pela sua vida, pela sua família. Mas o importante é não perdermos, então, a nossa conexão com o Senhor. Amém? Bendito Deus e poderoso Pai, neste momento em que nós refletimos, pensamos, analisamos, neste momento em que nós meditamos na Sua palavra, e talvez muitos de nós nos identificamos com os salmistas, com o salmista, onde ele desabafa ao Senhor a sua angústia, onde ele desabafa ao Senhor sobre a sua necessidade de sentir o amparo e o cuidado de Deus, porque muitas vezes através da ansiedade e da solidão, ó Deus, nós nos afastamos de Ti. Mas Deus, nesse período em que nós estamos vivendo, em pleno século XXI, não permita, Pai amado, de forma alguma, que desviemos-nos, ó Deus, dos Seus caminhos. Não permita que o excesso de tristeza, ó Deus, anule a nossa fé em Ti, Pai amado. Não permita, Espírito Santo, que sejamos nós alvos da famigerada solidão a tal ponto, Deus amado, de vir sobre nós uma possível depressão. Que caia por terra esse espírito maldito em nome de Jesus. Que caia por terra essa doença maldita em nome de Jesus. E que nós sejamos envolvidos e guardados, ó Senhor Deus, pela sua forte mão. Deus, assim como o salmista, nós olhamos para o alto e pedimos: tenha misericórdia de nós, porque só Tu és a nossa esperança, só Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Assim eu oro grato pelo Seu agir e pela Sua manifestação na minha vida e na vida dos meus irmãos, ó Pai amado. Senhor Deus, nós apresentamos diante de Ti cada pedido desta noite, ó Deus,
cada anseio do coração dos teus filhos, que o Senhor os encontre, que o Senhor os acalme, que o Senhor mostre o caminho, a luz, que o Senhor mostre, ó Deus, aos meus irmãos a sua plena luz, que brilha as nossas vidas e nos tira do caminho das trevas. Sim, Deus, coloque-nos novamente no caminho da luz e que possamos enxergar essa luz e viver na luz, ó Pai. Assim eu oro por cada pessoa, por cada família, por cada irmão, por cada irmã, por cada filho teu aqui na terra. Eu abençoo a sua igreja, abençoo cada lar, cada família, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém, querida irmã e querido irmão. Lembrando que nós nos encontraremos por aqui, né? Esse é o nosso meio de comunicação nesses últimos meses, e assim nós continuaremos até que tenhamos um aval das autoridades responsáveis e competentes para estarmos nos reunindo. Mas até lá eu espero que a sua casa seja uma parte do templo do Senhor, que você possa estar orando, que você possa estar fazendo os seus cultos familiares, né? E que Deus assim possa então te conceder a misericórdia. Eu abençoo a sua vida, meu irmão, eu abençoo a sua vida, minha irmã, em nome de Jesus.